A gente sabe que o mangá de One Piece costuma ter várias pausas, mas a gente sabe também que o autor do mangá, Eiichiro Oda, ele trabalha feito um condenado, já revelando uma vez que ele dorme cerca de 3 horas por noite, e isso é muito pouco. A gente precisa de vez em quando controlar a nossa ansiedade e entender o homem. Ao mesmo tempo em que, no fim das contas, a gente sempre é recompensado, agora dessa vez, com essa página colorida. Olha só que bela página colorida. Parabéns, Eiichiro Oda. Nunca critiquei. Pode fazer quantas pausas quiser se for para continuar colorindo páginas como essa. Além dessa página colorida, a gente teve também uma ilustração para você procurar onde está o Wally e não é o robozinho. Se você ficar perdido achando que não tá encontrando nada, não tá encontrando o robô, relaxa. Não é o robozinho, mas sim um personagem de uma série de livros chamada Onde Está o Wally. Então procure por esse menino que você com certeza vai encontrar, e vai encontrar muitos outros easter eggs também. O próprio Pandaman tá nessa imagem e vários outros personagens que não estão inclusos no arco de Wano. Afinal, essa é uma imagem que retrata justamente o cenário do arco de Wano, o país de Wano, e você pode encontrar personagens como San Juan, o Wolf, o Enel, o Gaimon, a Perona, o Lute, o Aokiji, o Bartolomeu e até a Hancock. Fica aí, né? O pessoal já começou a teorizar, se perguntando se algum desses personagens vai aparecer no arco de Wano, no país de Wano, como por exemplo o bando do Barba Negra. Afinal, tem o Aokiji ali, né, que tá meio que aliado ao bando do Barba Negra, tem o San Juan Wolf, o pessoal já teorizava antes que isso poderia acontecer. Será que na verdade os outros personagens que apareceram são nada mais do que uma cortina de fumaça pra gente ter no final do arco de Wano o bando do Barba Negra aparecendo, ou a Hancock, ou até mesmo os aliados do Luffy, o Bartolomeu, por exemplo? Enfim, galera, se a gente ficar forçando a barra aqui, a gente vai introduzir qualquer personagem. O Enel vai aparecer também no arco de Wano. Mas, galera, o capítulo dessa semana começa com o Sanji lutando contra o Queen. E sendo evidenciado o sorriso no rosto. Vieram pra mim essa semana, depois que saíram os spoilers, falando assim, ó: Bruno, você tá vendo aí, ó? Você não falou que o Sanji ia começar a apanhar no capítulo seguinte do Queen? Aí, ó, tá vendo? Lutando com um sorriso no rosto. Quer mais do que isso? Cara, o maluco teve a ousadia de me mandar essa. Eu só respondi pra ele o seguinte: você mesmo, Guilherme Silva. Eu falei pra ele o seguinte: por acaso o Sanji ele vai derrotar o Queen com um sorriso, por acaso? Porque com chute não tá sendo. Só se ele realmente derrotar com um sorriso, porque com dano de chute não tá sendo. Mas enfim, nada demais acontece na luta deles. Nesse capítulo foi mais uma página mesmo pra mostrar que eles continuam lutando. O Queen, inclusive, lançando um laser que o Sanji ele diz uma frase curiosa, dizendo que o Frank ele ficaria muito feliz se ele tivesse um laser como esse que atirasse constantemente, que atirasse consecutivamente, melhor dizendo, né? Então dá a entender, através dessa frase, que o laser que o Frank ele consegue atirar não funciona, ele precisa de um intervalo maior para ele conseguir usar novamente. É um intervalo um pouco maior do que talvez o Queen ele consiga disparar. Mas a gente sabe que a tecnologia é praticamente vinda do mesmo lugar, né? Você conseguir, provavelmente, usar os poderes da Akuma no Mi em objetos, mas não fazer com que os objetos eles necessariamente comam as Akuma no Mi, porque, em tese, existe uma hipótese aqui que objetos só possam comer Akuma no Mis do tipo Zoan, porque faria sentido os objetos eles ganharem através disso uma consciência, que seria a consciência dos animais. Isso ficaria muito complicado de se imaginar caso fosse uma Logia, por exemplo. Como é que exatamente uma arma qualquer ficaria com o poder da luz? Como a arma teria consciência para conseguir utilizar aquele poder? E talvez pensando nisso, o Vegapunk ele tenha chegado na conclusão de que, não sendo possível, ele decidiu transplantar pelo menos parte dessas habilidades para objetos, para ciborgues, para os pacifistas, por exemplo, e o Queen conseguiu fazer também... Ih, caralho, tirei o microfone aqui. E não só ele, mas também o Frank, que usou a base de estudos do próprio Vegapunk durante o time skip. Mas enfim, como é que eles conseguem fazer isso? Eu já devo ter falado alguma vez aqui no canal, mas eu acredito que seja através de dials lá das Ilhas do Céu, que absorvem impactos e talvez elas também consigam absorver golpes de Akuma no Mi, como tiros de laser, e assim reproduzir de forma constante. Talvez o Vegapunk ele tenha aprimorado a tecnologia dos dials e implantado eles nas mãos dos pacifistas. É a hipótese que mais faz sentido, pelo menos pra mim. E voltando pro Frank, a gente tem que lembrar que ele não é um gênio
tão grandioso quanto o Vegapunk. Então faz sentido que o tiro de laser que ele tenha desenvolvido, talvez a partir dessa tecnologia, não seja tão aprimorado quanto os lasers dos pacifistas, por exemplo, que podem atirar com uma frequência, até mesmo o próprio Queen também, com uma frequência muito maior. E na mesma página a gente vê o Zoro com medo de agulhinha. Você tá de sacanagem com a minha cara. Quando falaram isso nos spoilers eu duvidei. Eu falei, não, peraí, deixa eu ver a imagem e tal. Parecia que ele realmente estava com medinho de agulha, mas eu fui ler o mangá, eu fui ler o capítulo hoje de manhã, eu fiquei com uma certa dúvida, né? Ficou, acho que levemente implícito que talvez ele realmente tivesse com um pouco de medo de agulha ali, tipo, tudo bem, ele tava se mostrando durante ali, ó, tira toda essa bandagem aí, tira todo esse gesso aí pra colocar a agulha, mas no final ele tava tipo, dando gemidinha ali, ele tava dando uma gemidinha ali. Então talvez a grande fraqueza do Zoro, além de várias outras na verdade, né? Além de pregos e cruzes, essa é uma boa. Pregos e cruzes, quem entender, entendeu? Além do Gifter da Barata, que também volta a aparecer nesse capítulo, talvez a maior fraqueza do Zoro seja agulhas. A gente vê também o Luffy acordando no submarino, finalmente, e ele pedindo carne, né? Vamos ver se eles vão conseguir arrumar carne. Eu dei uma rota no meio do caminho aqui. Vamos ver se eles vão conseguir arrumar carne pra dar pra ele no meio de um submarino. Talvez eles consigam caçar alguma coisa com o submarino deles pra assim dar de comer com a carne, eu não sei não. Ficaria meio complicado, né? Cozinhar alguma coisa dentro do submarino. Talvez tenha uma comidinha de hospital ali pra eles, ali de reserva pra ele comer alguma coisa. E agora a gente parte pro grosso do capítulo, que foi a luta do Franky versus o Sasaki, talvez chegando na sua possível conclusão. Antes disso a gente vê, inclusive, o Gifter da Barata voltando a aparecer, e eu fiquei muito chateado que ele virou um aliado também. Porque agora que ele virou aliado, é óbvio que as chances da aliança aumentaram. É óbvio que agora vai ficar fácil pra aliança Mugiwara conseguir derrotar a aliança do Kaido e a Big Mom. Vai ficar muito fácil agora, né? Eu queria que ele continuasse. Quando eu vi ele aparecendo nesse capítulo, eu falei, caraca, já sei. Esse vai ser o oponente final do Zoro em um ano. É isso que eu tinha pensado. Só que depois que eu vi que ele virou aliado, eu fiquei, foda-se também. A gente vê o Sasaki entrando na forma híbrida dele e virando um ele... Como é que ele... Como isso foi? Cara, como eu não tava esperando muito... Foi tipo do nada, assim. Mas não é como se a gente... Eu consegui comprar a ideia simplesmente pelo fato de eu não estar esperando nada muito pé no chão em relação a essa luta. A gente não tava aqui falando de aplicabilidades de Akuma no Mi do tipo Logia, por exemplo, interagindo umas com as outras, que a gente já puxa aí a propriedades da borracha. A gente não tava falando nada disso. A gente tava falando de um dinossauro gordo, barrigudo. Eu vi aquela barriga de chope. Eu vi Sasaki. Eu vi aquela barriga de chope lá. Mas eu simplesmente não sei o porquê o Oda ele meteu essa. Eu não sei de onde o Oda ele meteu essa. Sim, na verdade, de onde eu acho que eu sei de onde. Provavelmente foi da luta do Franky lá em Punk Hazard contra o Buffalo e a Baby Five. O Buffalo ele tinha a habilidade dele de conseguir se rotacionar também, assim ele conseguia voar. E também tinha essa hélicezinha em volta do pescoço ali que permitia também ele voar. E talvez o Oda ele tenha tido a ideia de querer, a vontade de querer aproveitar um pouco mais essa possibilidade e decidiu meter essa com esse dinossauro mesmo e foda-se. Inclusive uma curiosidade / questionamento sobre esse corte em forma de V que o Franky Shogun ele conseguiu aplicar no Sasaki. Eu não sei se vocês viram Shumatsu no Valkyrie, mas na luta do Sasaki contra o Poseidon, aqui sem muitos spoilers, o Sasaki desse outro anime ele também consegue aplicar um golpe que é basicamente esse, é basicamente um corte em V. Ele vai com a espada de cima para baixo, só que ele não conclui o movimento por aí. Ele reverte o movimento da espada e ele consegue levantar e cortar novamente, só que dessa vez de baixo para cima. E a curiosidade aqui é que esse personagem se chama Sasaki Kojiro. E a gente vê que o dinossauro que levou o golpe do Franky Shogun se chama Sasaki também, né? A curiosidade que talvez tenha alguma relação. O Sasaki no meio da luta ele voa pra trás e o Franky se pergunta, ué, que diabo, tu voou errado? Tu voou errado pra trás? Tu girou a hélice pro lado errado? Mas não, ele dizendo que era só pra pegar impulso porque ele precisava de mais distância. E o negócio curioso é que o próprio Franky ele faz isso depois também. Ele corre com as pernas, mas o Sasaki que ali achou que ele estava querendo fugir, na verdade também estava querendo pegar
distância para aplicar o golpe dele do Gaon-Rô versão portátil através do Frank Shogun e aquilo dispara o Sasaki pra cima. O Sasaki ainda volta para quebrar o Frank Shogun e o Frank ele sai do robô dele para finalizar com o Classical Radical Beam, que eu ia falar em inglês, acabei adiantando um pouco o inglês e falei Classical. E a grande pergunta que fica se o Sasaki ele foi realmente derrotado é se ele não foi derrotado com tanta facilidade assim, afinal, ele só foi derrotado com realmente 3 golpes. Ele levou 3 golpes, o corte em V, que tudo bem, seria ali, né, o ponto fraco talvez, né, a parte menos resistente da pele dele para assim ele sofrer um dano, talvez aquele dano realmente tenha sido bem profundo. A gente teve também nesse capítulo o Gaon-Rô e depois o Classical Radical Beam, né? Talvez o mérito maior dessa luta, dessa vitória do Frank tenha sido talvez o Gaon-Rô mesmo, né? Porque o Gaon-Rô do Sunny é um negócio poderoso, é um negócio forte. E a gente talvez não tenha visto aqui, nesse capítulo, o real potencial. A gente vê, por exemplo, também, isso acontece muito também, um Gear 4 do Luffy. A gente vê, às vezes, ele mandando um Kong Gun, que não parece tão poderoso assim. Diferente do que foi da primeira vez, ele dando um Kong Gun no Doflamingo que isolou ele para outra parte da cidade. Aquilo deu uma dimensão de poder de verdade, mas talvez possa ser que o Gaon-Rô do Frank Shogun se aproxime, por exemplo, de um socão do Gear 4, ou até mesmo mais poderoso do que um socão do Kong Gun. A gente não sabe, a gente não tem exatamente um parâmetro para isso. E no final do capítulo, briga de família, Yamato contra o Kaido. Quando saíram os spoilers, disseram que eles estavam lutando de igual para igual, mas é aquele igual para igual que, assim como eu digo várias vezes aqui, a luta estava em off, então nada muito grave iria acontecer ou tende a acontecer. De vez em quando a gente vê já o personagem, quando volta a aparecer na luta mesmo, ele já tá lá chumbado no chão. Assim como a gente teve um pequeno salto no tempo da luta do Teach contra o Ace. Quando a gente volta a ver a luta, o Ace já tá de 4 no chão, na frente, de 4 para rezar pro Barba Negra. E isso acontece de vez em quando, o próprio Luffy também, né? Nessa última derrota que ele sofreu, quando a gente vê, a gente só viu o resultado mesmo. Só que existem momentos e momentos, existem circunstâncias e circunstâncias. Às vezes a gente vê já o resultado da luta, a gente vê a consequência, uma consequência um pouco mais grave para determinado personagem, mas de vez em quando a gente vê o clássico stand-by, o clássico estado de stand-by das lutas. E a gente vê isso nesse capítulo também. O Yamato agora com ferimentos leves no rosto, o Kaido de boa também, nada muito grande aconteceu. E pode muito bem ser que o Kaido ele nem esteja lutando com tudo ainda. Ele disse que não ia pegar leve, tudo bem, só porque era filho dele e tal, não sei o quê. Mas a gente sabe como é que funciona. Na prática, pode ser que ele tenha pegado leve sim. E isso não é nem querendo desmerecer o Yamato como personagem, porque ainda falta agora. A gente viu a forma híbrida dele, a Akuma no Mi finalmente, do personagem. Pode ser que ele se mostre bem mais forte. Eu acho que vai se mostrar bastante forte ainda. Talvez nível ali, 3º, 2º, quem sabe, 1º comandante de Yonkou, mas com certeza ele tá ali, ó, beirando ali, ó, essa média de poder. Eu só não acho que o que a gente viu até agora deva ser considerado como um parâmetro para dizer que o personagem tá igualado com o Kaido, por exemplo, que eles estão, nossa, nível Yonkou. Vamos segurar um pouco a barra. Mas uma frase que o Yamato ele fala nesse capítulo é que ele tentou matar o pai dele várias vezes. Isso é muito curioso, né? Porque faz um paralelo direto com o Ace, que também tentou matar o pai dele, entre aspas, o Barba Branca, várias e várias vezes. Só que, ao contrário do que aconteceu com a relação do Ace e o Barba Branca, que foi se acertando, as coisas aqui não se acertaram nunca. Até hoje não se acertaram. E outra coisa que o Yamato ele diz é que ele não podia fugir do país de Wano, além das próprias amarras, além dele já ter perdido várias e várias lutas, que inclusive fizeram com que ele ficasse mais forte, que é justamente a definição da evolução do Haki, né? Você eleva ele ao seu extremo em lutas de vida ou morte, né? Na batalha mesmo sangrenta. Então talvez isso tenha feito realmente com que o Yamato ele conseguisse alcançar esse nível que ele tem hoje em dia, mas além dele não ter conseguido sair do país de Wano, também por conta das amarras psicológicas até em relação ao pai dele, tem também o fato de que ele quer ajudar a salvar o país. Com as coisas que ele leu no diário do Oda, ele precisa estar lá no país de Wano quando o grande momento acontecesse, o grande momento de virada daquele país acontecesse e aquele país fosse salvo. Quando o grande amanhecer, né, o novo amanhecer fosse acontecer, ele tivesse lá presente para ajudar o país de Wano. Então a gente vê o personagem na forma híbrida na página final
desse capítulo a gente descobre também como que ele comeu essa fruta, né, por conta da fome que ele sentia, que não era porque ele queria comer uma Akuma no Mi e tal. Parecido com o Momonosuke também, né, que ele não sabia ali que era uma Akuma no Mi, ele acabou comendo também a fruta do dragão artificial feita pelo Vegapunk. Inclusive outro paralelo ali, vários paralelos. Mas a gente vê o personagem na forma híbrida que parece muito um Mink na forma Sulong, olha só, né? Será que isso é uma forma do Oda querendo dizer pra gente, esqueçam a Carrot, quem vai entrar, o Furry que vai entrar no bando vai ser o Yamato? Pode ser que essa seja uma dica do Oda ali querendo dizer isso. Pelo menos, por mais que a piada do Yamato dizendo que é Oden já tenha enchido um pouco o saco, eu ainda acho que é melhor do que a Carrot, que só tem fofura. Tudo bem, a forma Sulong dela é bonita e tal, mas, enfim, irrelevante. E parece que a fruta dele não é a fruta do Byakko, mas seria a fruta do Kirin, através dessa última página desse capítulo. Vamos entender quem é essa figura mitológica. Olha só o Oda ele brincando com a gente mais uma vez. A gente achando que era fruta do Byakko, mas na verdade seria fruta do Kirin. Faz muito sentido, vamos lá, a definição. Kirin seria uma criatura, na verdade, uma criatura sagrada que aparece a cada 500 ou 1000 anos para anunciar o nascimento de um grande líder ou grandes mudanças na Terra. E isso tem muito a ver com amanhecer, com o novo amanhecer, né? A virada de chave no mundo de One Piece, um grande líder, o Momonosuke voltando a aparecer também. Olha só, várias dicas aí, tem tudo a ver, mas vamos seguir. As descrições desse animal são bem diversificadas. A mais comum, no entanto, retrata a criatura com chifre, cabeça de dragão, corpo de cervo, além de patas, cascos, crina e rabo de cavalo. Há muitas retratações de Kirin com chifres semelhantes a galhadas de cervo ou mesmo com chifre de dragão. E há ainda versões da criatura com chifre de unicórnio, mas apesar de ser uma salada de fruta, não seria uma criatura feia ou horrenda ou uma quimera toda louca, um negócio assim, mas sim um animal elegante, né? Um bicho elegante que a combinação funcione, né, esteticamente falando. Olha só outra coisa que curiosa. Na mitologia japonesa existe a crença, entre outras, da palavra advir do ki, que significa masculino, e rin, que significa feminino, o que deixa margens para imaginar que a criatura pode ser tanto masculino como feminino. E isso tem tudo a ver, mais uma vez, com o Yamato, com toda essa discussão de pronomes, se é ele, se é ela, eu chamo de ele porque, enfim, né? Mas assim como muita gente cogita, pode ser que no final desse arco o personagem ele decida se assumir como Yamato mesmo, né? Falando, não, galera, eu tava só brincando. Eu não sou Oden, não sou homem, não, sou só eu. Mas a história dessa criatura, se liga, na época em que a mãe do grande filósofo chinês Confúcio estava grávida, Kirin apareceu para anunciar o nascimento de um homem à frente do seu tempo. Olha só, galera! Momonosuke aí na lenda, cujos ensinamentos influenciariam toda a nação chinesa e posteriormente o mundo. Com o nascimento de Confúcio, foi constituída a lenda de que a criatura sempre surge para anunciar o nascimento de grandes líderes. Além disso, aparições da criatura sagrada também são atribuídas ao nascimento de uma nova era. Olha só, galera! No geral, Kirin é o mensageiro das grandes mudanças, sejam elas um prenúncio de alerta para desastres ou bons presságios para a humanidade. Tudo a ver, galera, mas tudo a ver com o personagem. Eu não sei nem como não tinham cogitado essa possibilidade antes, eu nem sabia da existência ainda dessa criatura mitológica, e foi muito legal ter pesquisado um pouco mais sobre ela e ter trazido aqui pra vocês, mas parece que vai ser isso mesmo. Esqueçam a fruta do tigre, não vai ser tigre nenhum, não vai ser Byakko nenhum, pelo visto vai ser a fruta mitológica do Kirin. Talvez, não sei qual vai ser o modelo, mas o modelo vai ser Kirin, isso que importa. Galera, mais uma semana, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até aqui, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Toda semana tem vídeo comentando o mangá de One Piece, então se inscreve. Eu tô de volta no cenário habitual depois de uma longa jornada. Vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. Tchau!